estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 46, na qual trabalharemos com o objeto de conhecimento estratégias de produção. Detalhando este objeto, temos elementos constitutivos, finalidade, opinião, posicionamento, recursos linguísticos e semióticos, certo? Então vamos começar mais uma aula? Vamos a ela! Então, pessoal do 9º ano, nós estamos aqui neste ambiente especial e percebam que aqui ao meu lado nós temos um objeto do qual muitas ondas sonoras estão saindo, não é mesmo? Observem aí então que temos um rádio. Apesar de termos uma grande televisão nessa nossa sala, observem que há um foco ali no nosso rádio e que ele está cumprindo a sua função de emitir ondas sonoras. E por que esse rádio está aqui conosco? Porque durante muito tempo, o rádio foi o principal meio de comunicação utilizado no nosso país, não é? Então ele conseguia levar para os lugares mais distantes e mais longínquos, além da informação, a questão do entretenimento, da cultura e também programas educacionais. Houve um tempo em que a educação para os lugares mais distantes seguia através do rádio. E mesmo que com o avanço de muitas outras tecnologias, o rádio não perdeu o seu espaço e continua sendo um meio de comunicação muito presente, influenciando uma parte significativa da produção de conteúdo que hoje em dia é feito para os ambientes digitais. Então, mesmo que outras tecnologias tenham surgido, que outras formas de comunicação, de levar comunicação tenham surgido, o rádio não deixa de ter o seu protagonismo, porque ainda assim, ele é aquele que atinge, de fato, a muitos lugares distantes, consegue chegar a ambientes onde, de repente, o poder aquisitivo seja menor e ele segue influenciando, muitos e muitas formas de produzir conteúdo nos dias atuais, tá bom? Então, vamos avançando na nossa próxima cartela. Observem, então, que, em tempos atuais, o rádio continuou cumprindo importante função na divulgação da ciência. Então, se ele divulga aí a comunicação, leva entretenimento, leva ensino, ele também vai ter função nesse processo de divulgação da ciência, mantendo o seu objetivo inicial de educar, entreter e informar, Até os dias atuais o rádio faz isso. E se ele educa, entrete e informa, ele também tem parte nesse processo da divulgação da ciência, O rádio precisou percorrer um longo caminho para despertar o interesse de muitos cientistas em se fazerem entender pelos não cientistas. Então, percebam que também através do rádio, as pesquisas científicas, as descobertas científicas podem ser divulgadas. Então, os cientistas que estudam aí alguma parte da ciência, seja uma ciência biológica, como a medicina, seja uma ciência humana, como é o caso da antropologia, ou outra área do conhecimento, eles seguem fazendo as suas pesquisas, correto? E quando um avanço científico é alcançado, é necessário, então, que esse avanço, esse conhecimento, seja divulgado para além, vamos dizer assim, das pessoas ali, dos cientistas entre si. É preciso divulgar para a população em geral, os não cientistas, correto? E o rádio, ele tem também aí a sua parcela nesse processo da divulgação do conhecimento científico, das descobertas científicas, ok? Então, seguindo adiante, vamos observar que, como eu falei anteriormente, o rádio, ele continua a influenciar a forma como os conteúdos são produzidos também
agora no ambiente atual, né, em que se prioriza aí a questão da internet, não é? As plataformas digitais, mas o rádio segue influenciando a forma de fazer conteúdo para essas plataformas. Por quê? Se o rádio é um aliado no processo de ensino e aprendizagem e, portanto, uma ferramenta útil à divulgação científica, a sua versão para a internet foi além, permitindo mais opções para o desenvolvimento de conteúdos relacionados à ciência, né? Conteúdos relacionados para a ciência, né? E um formato que é extremamente influenciado e inspirado no rádio é justamente um que nós temos ouvido bastante, que é o podcast, não é? O que é o podcast, professora? Você já ouviu falar sobre o podcast? Provavelmente, se você tem o hábito de consumir vídeos naquelas plataformas de vídeos, você certamente já viu ali algum corte, né? Eles chamam de corte, que são longas entrevistas feitas com alguma pessoa e, para divulgar essa entrevista, eles divulgam aquele corte, aquele pequeno pedaço onde aquela pessoa falou algo polêmico, algo importante ou interessante, não é? E aí, então, esse formato do podcast começou a ganhar muita visibilidade, né? Começaram a surgir várias versões de podcast e com uma versão em vídeo, porque originalmente o podcast ele era um programa feito inteiramente apenas em áudio, correto? E com esse advento, com, vamos dizer assim, essa moda do podcast, eles passaram a ganhar também uma versão, além do áudio, em vídeo. Então, no momento que estão ali gravando esse programa em áudio, tem também o vídeo que serve, então, para divulgar nas plataformas de vídeo, correto? Então, na nossa próxima cartela, nós temos aí uma definição, né? Eu expliquei aqui rapidamente o que é o podcast, mas temos uma definição. Vamos lá. Os podcasts, eles são, portanto, programas elaborados e gravados em formato de áudio e que ficam disponíveis em algumas plataformas, né, em alguma plataforma digital, virtual. E qual é a característica principal interessante? É que você ouve a hora que você quer, a hora que você tem vontade. Naquela hora que você tem o tempo livre e que você pode ouvir aquele programa, você acessa lá a plataforma e ouve aquele conteúdo, né? Que é o que se chama de on demand, né? O termo on demand, mas que quer dizer sob demanda, ou seja, você assiste na hora em que você quer. No caso, você ouve na hora em que você quer, na hora em que você tem tempo livre, na hora em que você tem vontade, né? E aí os podcasts, eles podem ser baixados da internet, né? Porque essas plataformas, elas são virtuais. E aí você vai reproduzir né? Você tanto pode baixar como você pode reproduzir direto desse serviço, né, de streaming, que é o serviço sobre sua demanda. E que plataformas são essas? Ora, as mais comuns, né, as mais famosas, YouTube e Spotify, correto? Mas existem outras. Então, o produtor, a pessoa que criou ali um podcast, desenvolveu o roteiro, criou ali direitinho, gravou tudo, edita, coloca lá o seu programa de vídeo, ou no caso de áudio, que é o podcast, e deixa disponível lá. E quem quer ouvir, quem gosta daquele produto, acessa na hora, no momento em que pode e ouve aquele material, né? E, já que estamos falando de divulgação científica, existem muitos podcasts que são produzidos justamente com esse intuito de divulgar conhecimento científico. Sabiam disso? Pois bem, então, também o formato de podcast pode ser usado para essa finalidade, ok? Seguindo adiante, tratando aí sobre a temática. Sobre o que pode tratar um podcast? Gente, as temáticas abordadas são as mais variadas possíveis, tá? Pode ter podcast sobre divulgação científica? Pode. Mas pode ter podcast sobre cultura local, regional. Pode ter podcast sobre aí a questão da adolescência, do desenvolvimento humano. Pode ter podcast só de perguntas e entrevistas com alguma personalidade, né? Ali pergunta e resposta como se fosse uma espécie de uma conversa. E aí pode ter tema relacionado à economia, né? Ao estilo de vida,
certo? Os temas são variados, justamente por conta dessa liberdade em que o autor, o criador do podcast, pode pensar no formato que ele quiser e escolher o tema do qual ele tem facilidade. Então, o tema pode ser extremamente variado, correto? E aí, já que a gente falou sobre o tema que pode ser variado, existem também formatos, né? Claro que o formato que mais tem ganhado mídia é o formato da conversa ali entre duas pessoas, né? Em que o dono do podcast recebe um convidado e vai ali falar com aquele convidado sobre o que ele faz da vida, né? Sobre um trabalho que ele está divulgando. Mas existem outros formatos possíveis. Vamos lá, então, né? Que formatos? O bate-papo, né? Que foi esse que eu citei, que é o mais comum, o que mais tem ganhado mídia e visualizações nas plataformas, né? Então, olhem aí, é o programa para conversar com amigos ou com a participação de convidados sobre algo que se entende ou gosta. Pode ter o tom engraçado, descontraído ou tratar de assuntos sérios com leveza. Não, então percebam aí que a ideia é realmente estabelecer um bate-papo e tratar do assunto que seja ali, né, do qual se entende, do qual se gosta e assim por diante. Aí tem um formato que é chamado de storytelling, né? O que significa isso? Né? É um podcast na forma de um roteiro, né? Um estilo de escrita muito usado em jornalismos, crônicas e etc. Em um podcast estilo storytelling, você vai ouvir ou contar uma história. Então, storytelling, traduzindo, é literalmente contar uma história, tá? Então, é um podcast que é feito para contar uma história, certo? O storytelling pode ser de jornalismo, pode ser de audiodrama ou apenas alguém falando sobre algo, né? Então, quando é um storytelling jornalístico, é alguém contando uma história efetivamente acontecida, né? Já quando é ali o audiodrama, se entende que vai ser algo mais relacionado à ficção, né? Alguém vai contar aquela história de ficção para que os outros ouçam. Ah, professora, mas tem quem goste disso? Gente, existem público para todos os formatos de podcast, né? De repente é alguém que até gosta de ler, mas anda sem tempo. Então coloca ali o podcast que conta a história, o storytelling, e assim ele se sente contemplado, ok? Seguindo adiante, porque temos outros formatos. Educacional, isso mesmo, existem podcasts educacionais e eles podem ser tanto um complemento de alguma aula, ou podem ser sequências de aulas de cursos inteiros, todos em formato de podcasts, ou ainda palestras inteiras. Existem vários programas de podcast que são o estilo EAD, que é a educação à distância, desde que sejam aulas que não exijam muita informação visual, né? Então, para ser aí uma aula no formato podcast, é necessário então que não se tenha ali tanta necessidade de informação visual naquele conteúdo para que se compreenda tudo por meio apenas do áudio, ok? Porque, lembrando, o podcast, na sua forma original, ele é apenas um programa de áudio. Apenas não, né? Ele utiliza o formato do áudio. Né? Com o tempo é que alguns adicionaram a questão do vídeo, né, no momento que estavam ali produzindo, e aí há quem chame de videocast, certo? Mas podcast vai priorizar o áudio. Há ainda o podcast solo, ou seja, sozinho, né? Basicamente, você e o ouvinte conversando, né? Aquela pessoa que está fazendo o podcast conversa com o seu ouvinte, mas lembrando que o ouvinte não está presente naquele momento em que ele está gravando, por isso que é solo, né? Compartilhando os seus pensamentos sobre qualquer tópico do podcast. O podcast solo é ideal para você compartilhar a sua inclinação única no mundo, né? Então é você falando sobre temas variados, mas é você falando do começo ao fim do programa. Há o podcast tutorial, né, que ensina o passo a passo sobre o funcionamento de algo ou sobre como fazer algo. E há também podcasts que são os drops, as pílulas, são formatos de áudio bem curtinho, que trazem pequenos informes com dicas sobre determinado tema, certo? Existem só esses formatos, professora? Não, existem tantos outros. Esses são os mais comuns, tá? Aqueles que são mais, vamos dizer assim, exercitados, feitos no nosso país, tá bom?
E agora que eu falei bastante para vocês sobre o que é o podcast, como ele pode ser feito, qual o tema que ele pode abordar e os formatos possíveis. E eu falei também para vocês que o podcast pode ser utilizado no processo da divulgação científica. Agora a gente vai acompanhar um trecho de um podcast. É um trecho por quê? Porque, em geral, o podcast, né, ele tem aí em média meia hora de duração, né, então a gente vai usar aqui apenas um trecho, para que vocês possam ouvir e compreender. Eu selecionei aqui para vocês um episódio de um podcast que trabalha com divulgação científica, né, com divulgação de descobertas científicas. E o tema específico deles é divulgação científica sobre o meio ambiente, tá? E aí é no formato entrevista, tá? Tem o apresentador e ele vai receber, neste caso, uma convidada que vai falar sobre a trajetória dela. Novamente, é só um trecho do podcast, só uma parte, tá bom? Só a parte inicial. Então vamos acompanhar, ouçam com atenção. Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com enorme satisfação e muita alegria, estamos recebendo a pesquisadora Luciana Gatti, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um instituto extremamente importante, muito relevante todo o processo ambiental e de monitoramento. Luciana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar da conversa, das emissões de carbono em Amazônia. E para a gente iniciar, um sucinto, no seu caso tem que ser sucinto mesmo, currículo, enfim, da sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez. Bom, primeiro dizer obrigada, né, pelo convite, uma oportunidade, eu sempre encaro cada entrevista como uma oportunidade para a gente compartilhar o que a gente aprende, né? Então, eu sempre agradeço porque realmente entender o que a gente está fazendo de errado, que está fazendo o planeta caminhar para um colapso, é essencial. Então, e se a gente não tem como compartilhar o que a gente está aprendendo, a gente não vai ter chance de evitar esse colapso, né? Então, vamos começar agradecendo, dizendo que é um prazer estar aqui, que é um prazer a gente estar contando o que está acontecendo com a Amazônia, porque isso nos dá mais chance de mudar esse rumo e reverter esse processo de perda da Amazônia que está acontecendo. Fazendo um breve resumo, eu sou química e há 20 anos atrás acabei vindo para essa área de gás de efeito estufa. Nós entramos num projeto onde o plano era fazer uma réplica do laboratório de gás de efeito estufa da NOAA e trazer para o Brasil, por toda a dificuldade que tinha de se fazer medidas de alta precisão no Brasil. E eu, por ser química, acabei recebendo essa oportunidade, agarrei com as duas mãos e a demanda é tão grande que eu fui abandonando as outras áreas de pesquisa, ficando só nessa, e me falta muito tempo para dar conta de toda a demanda que tem nessa área, né? A gente continua trabalhando só na Amazônia. Nós começamos medindo com um avião, a gente chama de perfil vertical. O avião ele faz uma coleta, onde ele coleta em várias alturas, desde 4.400 metros de altura até perto da Copa das Árvores, né, dá em torno de 200, 300 metros de altura. A gente começou fazendo essas medidas em 2004, sobre a Floresta Nacional do Tapajós. Então, como eu falei, ouvimos um trecho desse podcast, correto? Como eu falei também, ele vai ser muito maior, vai ter cerca de 30 minutos, meia hora, mas vocês puderam notar, então, que de fato tínhamos um apresentador, uma convidada, falando ali sobre o tipo de estudo que ela desenvolve. Ela é uma cientista, então ela está ali e começou a explicar sobre como se desenvolve o estudo que ela faz, correto? Vocês viram que teve uma vinheta de abertura, então, de fato, é um programa, não é? É um programa de áudio que foi extremamente inspirado pela estrutura do rádio para o seu desenvolvimento. Então, vocês viram também que é o episódio 101 desse podcast que chama Ambiente é o Meio,
né? Então temos aí a temática geral do podcast. Em geral, os podcasts fazem assim, eles têm um tema ao qual eles se dedicam e a cada episódio eles vão tratando daquele tema de alguma maneira. No caso, esse específico pertence, né, à Rádio USP, né, por ser uma universidade. Tem aí a questão da divulgação do conhecimento científico, não é? E ele vai, então, ter uma forma de estruturação, de organização. Mesmo sendo um bate-papo, tem aspectos importantes que nós vamos destacar para vocês agora. Vamos lá, então? Na cartela, acompanhem comigo, né? Então, primeiro ponto é a vinheta introdutória, né? Falou lá o nome do programa, né? O episódio e assim por diante, tem uma musiquinha. É a vinheta introdutória do programa. E aí, o apresentador faz a sua saudação inicial, né? Ele diz, boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao Meio, que é o nome do podcast. Hoje, com enorme satisfação e muita alegria, estamos recebendo a pesquisadora Luciana Gatti, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um instituto extremamente importante e muito relevante no processo ambiental e de monitoramento. Então, essa saudação inicial do apresentador, próxima tela, por favor. Nota aí, nessa fala dele inicial, ele tem a sua saudação, não é? Que é quando ele dá o boa tarde aos ouvintes e apresenta e diz o nome do programa, e tem a apresentação da temática e, né, da convidada que estará no podcast e, né, explicando esse formato do episódio do podcast, que vai ser então essa entrevista com essa pesquisadora. Então nota, não é apenas duas pessoas conversando à toa, tem uma estrutura, tá bom? Seguindo adiante, vamos lá? Então, seguindo ainda a fala do nosso apresentador, né, está aí a transcrição dessa fala, e aí depois desse processo ele se dirige a ela, não é? Luciana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em participar da conversa sobre as emissões de carbono. Para iniciar, um sucinto, no seu caso tem que ser sucinto mesmo, currículo da trajetória profissional. Muito obrigada mais uma vez. E aí, vamos observar algumas coisinhas aqui. Pode passar a cartela, por favor. Né? Então, nesse momento, ele se dirige à convidada, porque até então ele estava explicando para o ouvinte, não é? O que ia acontecer naquele episódio e tudo mais. Agora, ele se dirige à convidada, dar boas-vindas a ela. E notem que no começo não teve nenhuma marca de oralidade, porque provavelmente ele estava lendo um texto previamente escrito. Agora, nessa parte, quando ele se dirigiu à convidada, ele falou, para a gente iniciar, no seu caso tem que ser sucinto mesmo, aí são marcas da oralidade, porque ele se dirige à convidada de uma maneira um pouco mais descontraída, não é? Ele está ali naquele momento tendo algum tipo de descontração. Então, essas marcas de oralidade começam a aparecer. Seguindo adiante, então agora é a convidada que vai falar. E ela diz, bom, primeiro, dizer obrigada, né, pelo convite. Uma oportunidade, eu sempre encaro cada entrevista como uma oportunidade para a gente compartilhar o que a gente aprende, né? Então, sempre agradeço, porque realmente entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de errado, né? E assim ela segue a fala dela. Vamos passar, então? Que nota que nesse momento de agradecimento, a nossa convidada, ela está falando também de maneira espontânea, tá? Ela não está lendo um texto. E justamente por isso, a fala dela é repleta de marcas da oralidade. Ela diz, bom, né, tá, né? São marcas de oralidade, porque é como se ela quisesse estabelecer e confirmar que tanto o apresentador como o ouvinte estão entendendo aquilo que ela está falando. Então, ela está ali, sim, falando do seu trabalho, o trabalho que ela desenvolve de maneira muito séria. Ela é uma cientista, mas é de uma maneira informal. Então, as marcas de oralidade vão informar o que nós dizemos assim, mais descontraída, né? Então, as marcas de oralidade vão aparecer, correto? Seguindo adiante, ainda na fala dela, ela começa, então, a explicar a trajetória dela, porque naquele momento era só o agradecimento, e agora vem a trajetória dela, né? Eu sou química e há 20 anos atrás acabei vindo para essa área.
Aí ela faz uma explicação sobre o estudo que ela desenvolve, a forma que ela desenvolve o estudo dela, não é? Então, vamos passar à próxima tela, porque nesse momento em que ela começa a explicar o que ela faz da vida, como é que é o estudo em que ela fala, né, sobre a trajetória acadêmica dela e sobre a metodologia da pesquisa dela, que já está ali no final, né? A gente começou medindo com avião, a gente chama de perfil vertical, né? A gente começou fazendo essas medidas. Ela, de novo, ainda está falando de uma forma descontraída sobre o trabalho dela, sobre a pesquisa dela. Então, de novo, as marcas de oralidade continuam acontecendo, né? Aparecendo aí há 20 anos atrás, né? Que é justamente aí uma certa hesitação na hora de falar de memória, né? Para o Brasil. Ainda temos marcas de oralidade, mas agora aparecem termos técnicos, porque é sobre o estudo dela, é sobre o trabalho dela, né? Então, quando ela diz área de gás de efeito estufa, laboratório de gás de efeito estufa, a precisão no Brasil, medidas de alta precisão, perfil vertical, aí é a linguagem técnica, dentro da área dela como cientista. Ela vai usar a linguagem técnica sobre o estudo que ela desenvolve. Então, percebam que mesmo que tenham marcas de oralidade, tem também linguagem técnica acontecendo aí. E é uma característica de textos de divulgação científica. Eles trazem, sim, uma linguagem que as pessoas possam entender, mas ainda assim eles usam uma linguagem também técnica, porque está tratando ali sobre o estudo que a pessoa faz, sobre aquilo que ela estudou, ok? Então, a gente viu esse exemplo de podcast e alguns elementos importantes da estrutura. Vamos agora enfatizar alguns elementos importantes do podcast. Então, olhem só. A vinheta inicial, um slogan relacionado ao podcast, né? Ali uma frase de efeito. Tem a saudação inicial de quem apresenta. Tem a apresentação do tema, né? No caso de uma entrevista com um especialista, né? Vai acontecer a entrevista com perguntas e respostas. Para finalizar, tem uma despedida. Pode ser que tenhamos uma linguagem formal, mas também momentos de linguagem informal. E as marcas de oralidade, não tem como fugir delas, especialmente porque é uma conversa. A menos que seja um podcast todo muito escrito, né? Temos ali as marcas de oralidade. E é possível que se tenha também alguns elementos de humor, ok, pessoal? Dependendo do tom da conversa. E já que o podcast, então, é este programa oral, mas não pensem, oral que eu digo assim, de áudio, não pensem vocês que ele não é previamente planejado, vamos dizer assim. Passa, sim, por um planejamento, tá, pessoal? Não chega-se lá na frente do microfone para gravar sem antes planejar. E que elementos devem ser levados em consideração para esse planejamento? Olhem só. Quem será o seu ouvinte preferencial do podcast? No caso aqui dos nossos estudantes, certamente vai ser um público infanto-juvenil, né? Que, de alguma maneira, possa se interessar por descobertas científicas. Mas vocês podem definir qualquer outro público-alvo, tá? A linguagem utilizada vai ser formal, informal ou vai ser técnica? No caso desse que nós ouvimos, foi uma linguagem formal e técnica. Porém, vocês podem definir uma outra linguagem. A professora vai ser mais informal, porque eu vou dirigir apenas para os meus colegas ali, eu quero a informalidade. Você define isso no seu plano, tá? Além disso, qual vai ser o nome do podcast? O importante, o legal é que se relacione com o tema e que seja chamativo. No caso desse que nós ouvimos, é ciência ao meio. Mas pode ser, por exemplo, tenha ciência, né? Vamos lá adiante, outros elementos do nosso podcast. Qual assunto vai ser abordado? Né? Cada assunto vai ser específico de cada episódio, né? Mas você pode escolher ali desmatamento, preservação do meio ambiente, para ter aí relação com o exemplo que a gente ouviu, não é? E aí, qual o objetivo? No caso aqui, divulgar descobertas científicas recentes, mas se você quiser tratar de outro tema, você pode definir um outro objetivo, né? E qual vai ser o formato utilizado? Podemos ficar no mais comum, né? O bate-papo ou aquele que melhor seja a preferência de quem está planejando, tá? E onde esse podcast vai ser gravado? Selecionem um lugar silencioso aí, mas deixem previamente definido onde será essa gravação, tá bom? Seguindo adiante, e aí, qual vai ser o recurso de gravação?
Vai ser um gravador de voz ou não? Vai ser só o smartphone, que é só o que a gente tem, mas tem que lembrar que tem que ser um aparelho que capte muito bem o áudio, tá? E onde é que esse podcast vai ser finalizado, hein, gente? Vai ser disponibilizado? Qual vai ser a plataforma? Vai ser o Spotify? Vai ser o YouTube? Aí vocês escolhem também. Além disso, é importante pensar em um roteiro, tá bom, gente? Então, um roteiro com linhas gerais, né? Tem a vinheta de início, que vocês podem escolher qual que vai ser a vinheta. Aí vai ter a apresentação dos locutores. Quem serão os apresentadores? Se apresentem, né, como apresentadores. Aí vai ter que falar, né, a data da publicação. Quando é que esse podcast está indo ao ar? Para que a pessoa que está ouvindo se localize no tempo, tá bom? Seguindo adiante, outros elementos tem a ver aí, então, com a introdução. Então, uma fala breve sobre o tema que vai ser abordado, sobre o convidado que está sendo recebido. Você escreve esse texto. É importante escrever para que, na hora que for falar, você não se perca. Depois vem o desenvolvimento. Aí vão ser as perguntas, também previamente escritas. As perguntas serão escritas. Porém, as respostas do convidado você não tem como controlar, tá bom? Então, é só para que se tenha um roteiro de como vai seguir o desenvolvimento. E aí, para finalizar o podcast, né, você prepara o encerramento. Às vezes você pode colocar ali uma vinheta marcando que está encerrando ali o podcast. E aí, você se encaminha para o encerramento, passa a palavra para o seu convidado, para ele se despedir. Você também se despede do seu público e insere uma vinheta de encerramento, certo? Então, com esse planejamento aí, de maneira geral, você pode com certeza executar um podcast, né? Mas precisa planejar e depois executar, gravar, ok? E assim nós vamos encerrando esta aula por aqui.